Olá, boa noite. Nós estamos aqui reunidos para tratar de um assunto importante dentro da metodologia do ensino da educação física. Acerca desse tema, nós estudamos 3 textos, em que o primeiro é um artigo de Anaya, Garcia e Devi sobre pesquisa sociocrítica no ensino de educação física e a formação de professores. Nessa pesquisa, essa pesquisa foi realizada em diferentes modalidades de ensino, tanto na educação básica quanto no superior, a fim de realizar uma interface do contexto da educação com relação ao engajamento nas lutas para além dos limites tradicionais, para uma luta por uma sociedade mais justa e que vá muito além das habilidades corporais. Vocês gostariam de comentar alguma coisa sobre esse tema? Então, o primeiro artigo, qual que você comentou mesmo, Da Rose? pesquisa sociocrítica. Da pesquisa sociocrítica, que ele destaca alguns temas e mostra um crescente avanço, né, um sutil ali, avanço a nível internacional. Eu acredito que muitos estudos do Brasil não entraram nessa pesquisa, porque Foi isso mesmo. porque ele foi feito em base de dados internacionais, né? Então, os bancos de dados internos acho que não entrou, mas eu acho que o intuito desse artigo foi mostrar o crescimento dessa perspectiva, né? Das teorias críticas da educação física frente ao positivismo e às teorias tradicionais. Eu acho que basicamente foi mostrar isso. Demetrios, por favor. Eu acho que, para além disso, né, os conceitos da pedagogia crítica, elas têm uma dificuldade de inserção aqui, né, na nossa prática cotidiana, porque, na verdade, eu entendo, e isso veio me chamar mais a atenção depois que a gente começou a fazer o mestrado, que o professor, no dia a dia, ele está mais preocupado em atender as demandas da quadra. Então, ele pode até ter uma base teórica da pedagogia crítica, né, do conceito marxista, da escola de Frankfurt, mas na hora que ele chega lá na quadra para dar aula, ele está mais preocupado em atender aquelas demandas e as demandas que a SEDUC normalmente impõe para a gente. Então, acho que isso acho que vai também já descambando para os próximos textos, né, essa minha fala. Mas eu entendo que tem um crescimento, sim. A gente ficou um pouco de fora, até por conta da dificuldade da língua. Mas o estudo do Paulo Freire aqui para nós, né, que acho que a maioria das formações até na graduação estão estudando, ajuda a conceber uma ideia da pedagogia crítica, mas não sei se é tão usada. Então, acho que a ideia desse estudo foi mais entender como que o mundo está olhando para essa teoria crítica agora, né? Está tendo um crescimento disso. Mas aí, eu acho que os outros textos a gente vai falar um pouco mais sobre como que isso funciona na prática. É verdade. Luana, por favor. Então, você comentou, né, Demetrios, que a gente está preocupado em lidar com as demandas do dia a dia e tal. Eu acho que acontece muito isso, porque muitas vezes o professor até tem essa intenção, né, essa pedagogia mais crítica e tal, só que aí tem as demandas da quadra, muitos professores têm uma resistência nisso, né, já estão acostumados a fazer determinado tipo de trabalho, não acompanha, né, a evolução e os estudos e tal. Muita resistência dos alunos também, que ainda veem a educação física como a hora de fazer esporte, a hora de jogar bola e tal. Então, acho que tem resistência tanto dos professores quanto dos alunos. E a escola ainda é muito presa ao tradicional, né? As provas, enfim. Então, eu acho que é um caminho e é um processo, né? Um processo longo. Verdade. Ana Paula, por favor. Na prática, né, a gente aprendeu que isso é muito importante, né? As teorias críticas, elas trariam muitas coisas boas no momento que a gente está ensinando os conteúdos para os estudantes. Mas eu concordo com a colocação, né, de vocês quando fala em relação às demandas. Agora, por exemplo, a gente poderia estar trabalhando muitas outras coisas, mas em Minas Gerais o nosso foco é só o SAEB. Né? A gente poderia estar trabalhando vários conteúdos, refletindo, mas a gente tem uma aula só de educação física com a nova grade do ensino médio. Aí o aluno, o meu estudante, ele fica 9 aulas no dia todo, né, na sala de aula, para ter uma aula de educação física na semana. Aí, como que eu vou deixar esse momento para ser uma aula de reflexão? Se é a única aula que ele tem, digamos assim, para dar uma extravasada. Então, são situações que o próprio sistema impossibilita da gente colocar em prática esse tipo de teoria. A gente aprendeu que funcionaria muito bem, mas na prática, infelizmente, não tem acontecido, por conta justamente das demandas. E, inclusive, agora em Minas Gerais, todos os conteúdos são obrigados a trabalharem as apostilas do SAEB. Só que, pelo menos dessa vez, eles entenderam que a educação física deveria ficar de fora. Pela primeira vez na história, né, eu vejo isso acontecer em Minas Gerais. Mas com uma aula só fica difícil a gente ficar fazendo várias reflexões. Ana Paula, já entrando no meio, eu ia comentar isso também, porque foi a primeira, chegou as orientações, né, e todas as outras disciplinas estão focadas nessas próximas 7 semanas nessa situação do SAEB, língua portuguesa e matemática. A educação física ficou de fora. Eu acredito, eu não consegui entender o discurso da educação física ainda ficar de fora, se foi uma questão de importância da área ou aquela visão recreativa, tipo, opa, vamos dar essa colherzinha de chá para eles ficarem, porque depois do aluno fazer um monte de prova, ficar focado em língua portuguesa e matemática por 7 semanas ali, tendo só a aula de educação física,
seria vista como um descanso, né? Como não, poxa, peraí, a educação física é muito importante, vamos deixar ela ali. Eu desconfio que não tenha sido esse o motivo. Na Superintendência de Poços de Caldas, eles falaram que era para ter um momento para os estudantes não ficarem tão apreensivos, no sentido assim, não que não seria importante a educação física, é para utilizar a educação física como atividade física para que eles consigam dar uma relaxada, mas ser direcionado pelo professor, não como algo aleatório. Não ter aquela cobrança do SAEB, mas eles conseguirem... Não sei se eu consegui explicar. Eu senti na minha superintendência que eles valorizaram a nossa disciplina, que o aluno precisava daquele momento para dar uma relaxada, mas sendo orientado pelo professor dentro dos conteúdos estabelecidos para a educação física. Não sei se eu fui clara agora. Foi sim, Ana Paula. Podemos passar para o próximo texto? No segundo texto estudado, foi um artigo com o nome de Finalidades Educativas Escolares e Escola Socialmente Justa, a abordagem pedagógica da diversidade social e cultural, de José Carlos Libânio e Eliane Silva. Nesse artigo, eles discutem a presença da diversidade cultural no âmbito escolar e como isso representa um desafio político e pedagógico voltadas para o respeito às diferenças, à interculturalidade e ao combate às desigualdades. Assim, o texto reforça que o fortalecimento de uma escola socialmente justa demanda uma compreensão profunda da diversidade sociocultural, uma prática pedagógica reflexiva e uma política educacional que reconheça e valorize as diferenças, contribuindo para a formação de cidadãos conscientes, críticos e participativos. Isso implica uma abordagem pedagógica que parta dos conhecimentos, linguagens e valores culturais dos estudantes, promovendo uma aprendizagem significativa e contextualizada, capaz de contribuir para a formação de cidadãos críticos e conscientes de seu papel. Nesse caso, eu fiz uma reflexão falando que, na minha realidade social, algumas vezes a gente consegue realizar determinados tipos de intervenção pedagógica, né, a fim de provocar uma reflexão a partir de problemas causados durante as aulas. Mas eu admito que ainda falta muito para que esses problemas possam se tornar um posicionamento político, a fim de transformar uma realidade social em que os estudantes estão inseridos. E qual é a opinião de vocês a respeito disso? Demetrios, por favor. O texto fala também, bom, a gente tem estudado isso bastante, né? Paulo Freire fala muito sobre isso e o Libânio veio complementar aí com o texto dele. A gente precisa considerar o contexto social e histórico dos nossos alunos, né? A partir de uma premissa de que os alunos não são um recipiente vazio onde a gente vai jogar o nosso conhecimento, que bom, a gente falou bastante sobre isso na última aula, sobre o que ele entende que é necessário aprender, o que ele quer aprender também, além do que eu acho, do que eu imagino que ele deva aprender. Fala muito sobre a gente isolar alguns temas das aulas para datas comemorativas ou para datas específicas. Então, vamos tratar sobre racismo em novembro, porque é o dia da consciência negra, vamos tratar sobre o folclore em agosto, vamos tratar a prevenção ao suicídio no setembro amarelo. Quando isso deveria estar falando durante o ano todo sobre todos esses temas, e principalmente sobre os temas que têm mais contexto social com a realidade deles. Então, aqui, no meu caso, por que eu não posso falar sobre a cultura caiçara, já que a gente está numa praia, né? Por que eu não posso falar sobre a estrutura do serviço público que a gente está sendo oferecido, que isso permeia as necessidades deles, isso permeia a vida cotidiana deles, e traz uma reflexão de uma prática corporal que também é crítica, como a gente estava dizendo no texto anterior, né? Então, eu acho que é mais ou menos nesse sentido. A gente precisa, segundo, né, o que o Libânio fala aí nesse texto, de uma escola socialmente justa. E para chegar nesse ponto, a gente precisa tirar um pouco, deixar de tratar a diversidade como algo paralelo, como se a gente tivesse já uma cartilha a seguir, e aí o que a gente quer trabalhar de diferente seja nas datas comemorativas. Ao contrário, a gente tem que integrar essas coisas, né? A gente tem que trabalhar a partir dessa perspectiva, entendendo qual que é a realidade dos nossos alunos. É muito diferente mesmo aqui na minha cidade, né? É diferente eu tratar a questão de um aluno que mora na periferia com a questão de um aluno que mora numa área mais nobre. Os problemas são diferentes, a realidade é diferente. Então eu preciso ter essa visão, entender o que traz contexto e significância, né, para o aprendizado do aluno. É verdade. Gabriel, por favor. Tentando complementar um pouquinho Demetrios, eu resumiria, né, porque quando a gente começa a discutir essas questões sociocríticas, parece que o movimento, né, fica fora e corre o risco da educação física virar um discurso político, né, mas eu entendo que é basicamente ir além da técnica, né, no meu caso, por exemplo, eu entendo a técnica como muito importante, porque eles não têm essa vivência em outro lugar, né? Eu estou num local que não tem nenhuma outra prática, nenhum outro local que eles possam praticar, treinar, escolinhas, né? Nem de cunho privado, nem de cunho nem particular, nem privado, nem público. Então, a partir dessa cultura, eu tenho que oferecer ali uma parte técnica para que ele entenda, que ele conheça aquele jogo, aquela brincadeira, aquele esporte, aquela dança, mas ir além disso, né? E eu tenho já modificado bastante minha prática nesse sentido, ao ponto de que, por exemplo, os cadernos mapa que a gente usa de referência, colocou para os anos iniciais, quarto, quinto ano,
brincadeiras dos povos originários, né? Eu tô com dúvida se ainda pode usar povos indígenas ainda. E eu peguei aquele. Você conhece você conhece os povos originários? O que vocês sabem sobre povos originários? Aquele padrãozinho de discussão. Então você vê ali o princípio da aula dialogada, você vê o princípio do culturalismo, mas o princípio sociocrítico não está incluído. Você vê que a BNCC em si, ela já colocou, inclusive no currículo de referência de Minas Gerais, eu li ele na disciplina anterior, eu li ele de uma forma mais crítica, eu consegui encontrar a educação libertadora, a frase educação libertadora dentro do currículo de referência. Então, legalmente tem respaldo para a gente aplicar isso tudo, porém, na prática, é que complica. Porém, eu fiz alguns testes, né, por exemplo, para trabalhar essas brincadeiras, eles vinham e falavam, agora vamos na prática. Peteca, cabo de guerra, o basiquinho. Eu peguei e falei, vou fazer diferente, eu vou procurar um vídeo, porque eu acho que eles nunca viram, eu nunca mostrei índio para os indígenas para eles, né, a população, a cor, como que eles são de verdade. Aí eu procurei, achei um documentário de 15 minutos, na língua deles, legendado, falei, se vocês não entenderem, vocês me avisam, a gente vai conversando, e mostra a rotina dos índios. E o índio com a bundinha de fora ali mesmo, e coloquei, arrisquei passar aquilo. E falei para eles, eu falei, olha, a nossa aula agora é a partir daqui. E mostrou a rotina da aldeia, né, e eles começaram a relacionar com as coisas, eles viram eles construindo as coisas com palha, com os objetos, eles falaram, pô tio, isso aqui tem aqui, né, o pessoal que faz bolsa de coisa. Trouxe para cá, aí eles viram a brincadeira com arco e flecha, que eles usam um disquinho e tal, e eles criaram, eu falei, agora a gente vai criar alguma coisa pra gente jogar esse jogo. Aí a gente criou, cada um ficava de um lado da quadra, eu jogava uma bola no meio, eles tinham que arremessar, chutar a bola, e foi embora. Então, valorização da cultura do aluno, e para fechar, o promover o empoderamento, né? Falar, olha, você está dentro você existe, você é um ser histórico, você é importante, e promover esse empoderamento do aluno também. Tá certo. E você, Luana? Então, e esse texto, eles falam diferentes visões da educação, né? Então, ele fala daquela que é voltada só para o mercado de trabalho, que é só focada nos resultados, a que valoriza só a diversidade, e uma terceira que tenta juntar a diversidade com o desenvolvimento humano. E é exatamente o que Demetrios falou, acaba sendo algo paralelo, né? E não algo que faz parte. Então, na verdade, meio que para dizer que fez, sabe? Ó, pontuamos aqui o racismo, pontuamos, enfim, isso que o Gabriel estava falando. Eu acho que mostrar esse vídeo e tal é contextualizar, né? Teve um dia lá na escola que o professor estava falando, porque na USP, quando não sei o quê, porque quem entra na USP, geralmente é a galera, aluno de escola privada, porque na USP. Aí eu parei e falei assim, gente, vocês sabem o que é USP? Aí eles, não. Então, assim, não faz parte. Muitas vezes a gente faz um discurso que é muito claro pra gente, e pra eles não faz parte, sabe? Eu comentei pra eles que eu tava fazendo mestrado, ninguém nunca ouviu falar, ninguém sabe o que é mestrado, sabe? Então, assim, a diversidade existe, mas sobre o que a gente tem que falar com determinados grupos, né? Então, assim, eu tenho numa mesma turma um aluno que não tem um tênis, e o aluno que tem o último tênis, o iPhone, ou não sei o que, sabe? Então, como que... Não é sobre igualdade, é sobre equidade, né? Então, eu acho que o Demetrios falou, tem que ser trabalhado no dia a dia, tem que fazer parte disso, né? É crítico, é político, tem que fazer parte, né? E partindo da realidade deles, a gente vai fazer um ensino muito mais significativo, né? Então, agora eu vou falar aqui um pouquinho sobre o terceiro texto, que foi sobre a formação de professores e didática para desenvolvimento humano. Nesse texto, o estudo aborda o problema da dissociação entre dois tipos de conhecimentos essenciais na formação de professores. O conhecimento disciplinar, que é o conteúdo específico de uma disciplina, e o conhecimento pedagógico. Para analisar esse desafio, o autor apresenta a teoria do ensino para o desenvolvimento humano de Davidov. Essa teoria propõe uma abordagem de ensino que integra o conhecimento disciplinar ao desenvolvimento cognitivo dos estudantes, priorizando a compreensão de conceitos centrais e a formação de abstrações e generalizações. Essa abordagem incentiva uma formação em que o professor seja capaz de criar situações de aprendizagem que promovam o desenvolvimento integral, incluindo aspectos cognitivos, sociais e afetivos, além do aspecto motor. Então, eu confesso que na minha formação, eu senti, hoje em dia, fazendo uma análise, uma reflexão sobre isso, pensando na minha formação inicial mesmo de faculdade de educação física, sim, era falado e tudo, que não era só o motor e tudo, mas quando chegava na prática era bem o motor mesmo. Então, a gente não tinha tanto essa questão dessa visão sociocrítica mesmo, e como solucionar os conflitos ali e fazer essas intervenções pedagógicas. Acaba que, de uma certa forma, no meu caso, eu fui adquirindo ao longo do processo mesmo, trabalhando e capacitando e conversando com outros profissionais, porque eu, pelo menos no meu caso, eu sinto que essa falha houve sim. Luana, por favor. Então, na minha formação, eu tive dois diferentes tipos de professores, assim, que era muito gritante. Um que chegava com slides e tal, tudo preparado, tinha um estagiário, a aula dele era toda elaborada, e ninguém entendia nada. E eu tinha um outro professor que chegava com a mão no bolso e falava, tem papel e uma caneta pra fazer a chamada? E, você queria engolir a aula, sabe? Então, assim, existe a diferença entre você saber o conteúdo e você saber ensinar o conteúdo. E você não tem como você ser professor se você só sabe o conteúdo.
nem se você sabe ensinar, mas você não sabe o que você tem que ensinar, né? Então são coisas que não tem como dissociar. E eu acho que a nossa formação, ela tem essa falha. Enquanto você falou da sua formação, eu tava pensando, né? Na minha época, quando eu tava fazendo faculdade, era muito o ENAF e o Fitness Brasil, né? Cara, eu tô tentando lembrar aqui, os cursos era recreação, era tudo muito prático. Eu não lembro de ter cursos que discutiam essas questões mais políticas, sociais e tal, né? Então, eu não sei hoje como tá esse tipo de evento, enfim, mas eu lembro que era tudo muito prático. E até o Demetrios, logo no começo, que a gente trabalha no mesmo município, né? E aí ele comentou que tinha um professor que era formado por uma universidade pública, que trabalhava com ele. E ele tava um pouco perdido, né, sobre o que fazer. Porque a formação dele foi muito mais orientada para o científico, para a pesquisa. E aí, quando ele chegou na quadra, ficou meio perdido. Eu fui fazer um curso logo que eu entrei também na prefeitura, na USP. E aí, só tinha eu e a professora que éramos de faculdade privada. Todos os outros alunos eram da pública. E aí, estavam falando coisas que a gente já conhecia, coisas práticas. E aí, a pessoa da frente virou e falou assim, cara, a gente nunca fez isso aqui. Tipo, sei lá, alguma coisa de basquete. Então, assim, primeiro que a formação é muito diferente. Então, na formação já tem essa separação. Vamos formar esses para pesquisa, para conteúdo e tal, vamos formar esses para prática. Já tem essa dissociação, né? Eu acho que é bem isso, assim, que não dá para ter um sem ter o outro. É verdade, boa colocação, Luana. Ana Paula, por favor. Um dos pontos que me chamou a atenção no texto, né, é quando coloca que a pedagogia, ela foca mais na didática e a licenciatura mais no conteúdo. E realmente, se a gente for prestar atenção, os professores de anos iniciais, a didática deles, parece que eles nasceram para aquilo, né? E nós que somos, né, licenciados, a gente vê uma divergência entre um profissional e outro com maior frequência. O que a Luana pontuou, né? Você saber ensinar o conteúdo, né, é como se fosse o dom mesmo. Tem alguns que sabem ensinar e alguns que sabem para si. Então, a didática, para alguns, ela caminha junto com o pedagógico, né? O disciplinar com o pedagógico, mas para muitos ele está muito distante, assim como foi apresentado no texto. E aí eu fiquei refletindo, por exemplo, os professores de apoio, que eu tenho convivência, né? Elas sentam, elas conseguem adaptar o material rapidinho. Para a gente que é licenciado, ter essa visão, o que eu vou fazer, como que eu vou fazer, é muito mais difícil. Na minha formação, eu fui bolsista do PIBID e eu considero que foi muito importante para mim, porque aquela vivência com os professores, quando eu cheguei, né, para lecionar, eu já sabia, né, peraí, tem um conflito aqui, como que eu vou lidar? Né? Eu ficava só por conta de estudar, então eu tive a oportunidade de fazer os estágios também, e isso faz total diferença na formação, porque hoje, né, os estudantes não têm tempo, precisam trabalhar para conseguir finalizar a universidade, então não é, às vezes nem porque não queiram, é porque não tem disponibilidade mesmo de horário para isso, e isso reflete depois na sua formação, porque quando chega lá na quadra, eles não sabem, peraí, agora, o que eu faço? No primeiro conflito, eles não sabem como agir. Então, essa didática, ela é essencial. Eu tenho aqui colegas que são engenheiros, que estão lecionando matemática. Então, eles têm uma dificuldade tremenda, porque eles não tiveram nada sobre didática. A mesma coisa a gente pegar alguém que é bacharel, né? A formação específica do bacharel. Falta a questão do pedagógico. É verdade, Ana Paula. Demetrios, por favor. Bom, eu acho que é isso, gente. O texto fala muito sobre essa diferença, até critica ali a formação no 3+1, foi a minha formação, basicamente isso. Eu fiz 3 anos, saí com diploma de licenciatura e o último ano para conseguir o bacharel. Isso, a segunda licenciatura agora você consegue até em 6 meses, né? É uma coisa assim que tá até assustador. E eu acho que quando você pega esse professor, que, como eu, durante os 3 primeiros anos da faculdade, durante os 4 anos da faculdade, teve ali muita coisa técnica, né? Então eu aprendia sobre futsal, aprendi sobre futebol, aprendi sobre natação, sobre o gesto técnico, né? Muito mais do que eu aprendi sobre educação física, como linguagem, que é o que está se falando agora, como expressão da cultura corporal. Pouco se falou sobre isso. Eu aprendi muito mais sobre como, né, fazer uma virada olímpica perfeita na técnica da natação. E aonde eu uso isso hoje em dia dentro da sala de aula, sabe? Em que momento eu vou trazer isso? Não desmerecendo o bacharel, mas não é o que a prática pedagógica hoje, né, diária, me exige. E aí o professor chega na sala de aula, né, na quadra, e se depara lá com uma infinidade de realidades, né, de alunos. Aqui na Praia Grande, por exemplo, tem aluno, como eu disse, né, lá no início, aluno que é da comunidade, que tem um pouco menos de condição, ou às vezes muito menos condições, e um aluno que tem um pouco mais, que é filho de comerciante, que é filho de um vendedor da praia, de uma cultura caiçara mais enraizada. E como é que eu lido com essas realidades diferentes, com essas necessidades diferentes? Porque eu só aprendi a passar sobre o gesto técnico. E aí eu acho que, dentro do próprio texto, ainda fala sobre Vygotsky, sobre Davidov, como uma possibilidade, como uma sugestão a passar por isso. Só que aí a gente se depara também com um sistema de ensino que é engessado em vamos atender as demandas das avaliações externas, né? Então eu preciso que meu aluno
além do que a minha aula propõe, do que eu, como professor, desejo que ele aprenda, mesmo ainda tentando atrelar com o que ele quer aprender, mas o sistema de ensino me força a falar assim, não, eu preciso ir bem no SAEB, eu preciso ir bem no SARESP, eu preciso ir bem em qualquer outra prova que vai avaliar o meu ensino, o sistema de ensino da escola, da prefeitura, porque isso reverte. Então, assim, cria-se ali uma situação utópica, né, de que eu vou, como professor, dar conta de atender as demandas de ensino e das avaliações de ensino. Muitas vezes sem condição material, sem condição de espaço, sem condição de formação. Então, eu acho que, ainda que distante, né, como a utopia ela faz a gente se mover, né, num destino, num horizonte possível ali. Mas não depende tanto só da gente. Eu acho que a gente precisa ter essa consciência de que temos nossas limitações também, né? Não dá pra gente vestir uma capa e achar que vou mudar o mundo sendo um super professor de educação física. Eu acho que a gente precisa, a partir, inclusive, disso aqui, né, começar a mudar um pouco a visão nossa e de quem toma as decisões em relação à educação. Sem tentar prolongar muito, mas eu queria só complementar o Demetrios tentando resumir tudo que a gente falou, né? A gente está num sistema que as metodologias, o ensino, a pedagogia, e elas têm que estar interligadas, mas a gente está caminhando por exemplo, para essa ideia das pedagogias críticas, né? Trazer isso para dentro da escola, e a escola está sendo trabalhada no sistema neoliberalismo, vista como empresa, precisando de medições, não são avaliações, né? São medições externas, para gerar números, gerar dados e quantificar, e isso está confrontando, sem dúvida, a nossa prática, né? Os sistemas de vigilância do Estado estão atrapalhando a nossa prática, impossibilitando tudo isso também. Além do problema da formação, além do problema de tudo, isso vai fazer o professor seguir o roteiro do Estado, no final das contas. Tá certo. Então, eu acho que dessa forma nós encerramos a nossa discussão. Obrigada a todos e boa noite.